Olá, boa noite, meu querido, minha querida, papai, mamãe, né, jovem, né, adolescente, pré-adolescente. Eu vim falar de algo muito importante. Você já parou para pensar onde você vai passar a sua eternidade? Você já ouviu falar de Jesus Cristo? Creio eu que você já ouviu falar de Jesus Cristo, já foi abordado alguma vez aí, em algum lugar, já foi evangelizado, né? Na feira, no ônibus, numa faculdade, num comércio, né? Dentro da própria igreja, né? Uma igreja que você frequentou. E, e eu, no bairro onde você mora também, creio eu que também você foi evangelizado. E está sendo mais uma vez aqui evangelizado. Eu vim falar de um assunto extremamente importante. Aonde você vai passar a sua eternidade. Essa decisão vai partir de você. Você que vai tomar essa decisão, né? É, eu vou estar lendo alguns versículos da Bíblia e gostaria que você prestasse bastante atenção, porque a Bíblia, não sei se você tem tempo de ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela fala de salvação, fala de eternidade, né? E também fala de condenação, né? Que é, eu comecei esse vídeo perguntando aonde você vai passar a sua eternidade, né? Com Deus ou separado de Deus? E aí você poderia me perguntar, mas pastor, né, a gente tem visto tanto escândalos, né? Falsos profetas, heresia, né? Que é o distorcimento da palavra de Deus, né? E não, meu querido, deixa eu te falar isso é um cumprimento da Bíblia, né? Essas heresias, falso profeta, apostasia da fé, entendeu? É um cumprimento da palavra de Deus. Se você for ler a Bíblia, né, no intuito de querer realmente, de fato, aprender as coisas de Deus, isso é a Bíblia, a palavra de Deus está se cumprindo. Jesus já está à porta, né? E aí eu te pergunto, aonde você vai passar a sua eternidade, né? A vinda de Cristo está muito próxima, né? Não olha para esses escândalos que estão acontecendo, porque isso é bíblico, né? A palavra de Deus está se cumprindo. O importante é você tomar uma decisão. Aonde você vai tomar, aonde você vai passar a sua eternidade, com Deus ou separado de Deus. Olha, eu vou estar lendo alguns versículos para não ficar somente nas minhas palavras. No Evangelho de João fala que Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Olha, e a Bíblia fala desse amor que Deus tem por cada um de nós, porque eu também tô inserido, né, nesse, nesse amor, né? Eu vou estar lendo aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, e que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Olha, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. A palavra de Deus fala que todos pecaram
e destituídos da glória de Deus estão. Todos pecaram. E Deus, ele dá a prova desse amor. Aqui na carta do apóstolo Paulo ao Romanos, capítulo 5, versículo 8, Deus está provando o seu amor. Nós ainda éramos pecadores. E aí, meu querido, a palavra de Deus fala que a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Vamos estar lendo essa passagem? Logo, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus e que você entende, e que você crê, a sua fé automaticamente ela começa a entrar em ação, né? Então você crê, a sua fé entra em ação, você se arrepende dos seus pecados, né? Porque quando a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, é porque quando Adão caiu no jardim do Éden, lá no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15, esse pecado nos atingiu. Quando você lê Romanos capítulo 5, versículo 12, confirma. Então o pecado de Adão atinge toda a humanidade. Então, a humanidade, elas estavam debaixo de uma condenação. Mas louvado seja Deus, que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, né, para consertar esse pecado que Adão cometeu. E isso está escrito lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Vou estar lendo e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Portanto, estou aqui, Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, está falando de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou todos os homens, porquanto todos pecaram. Então, quando Adão peca, a morte espiritual, ela atinge toda a humanidade. E ali está falando da dispensação da consciência. Hoje nós estamos na dispensação da graça, que é um favor imerecido. E a Bíblia fala que em Romanos capítulo 6, fala, porque o salário do pecado é a morte, tanto física quanto espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu comecei falando aqui do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a partir do momento que a pessoa crê, a fé dela entra em ação e se arrepende dos seus pecados, né? Porque o pecado de Adão atinge nós. É por isso que nós temos que nos arrepender não somente dos nossos pecados, mas do pecado que Adão
cometeu, ele atingiu toda a humanidade, o povo de Israel e nós também. Eu vou estar lendo uma outra passagem também. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Porque se com a tua boca confessar a Jesus como seu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então, vou ler novamente. Porque se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. E não existe salvação, meu querido, fora de Jesus. Somente através do sacrifício de Cristo, que ele fez na cruz do Calvário, não só pelo povo de Israel, mas também por nós, somos gentios, é que seremos salvos. Isso é bíblico, pastor? É. Vamos lá para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu e nenhum outro nome há dado entre os homens em que devemos ser salvos. Olha para você ver. Vou ler novamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu e nenhum outro nome há dado entre os homens em que devemos ser salvos. Não existe salvação fora. É somente através do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por toda a humanidade. Né? E eu não vim aqui falar aqui, pregar aqui para você facilidades, né? Falar que se você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, procurar uma igreja séria, né? Que tem compromisso com as almas, que vai cuidar, vai zelar de você, né? Porque nós sabemos, eu comecei no vídeo falando que a Bíblia está se cumprindo. Tem muitos falsos profetas, muita heresia, muita distorção da palavra de Deus, né? Chegamos a falar aí que já chegamos a ouvir até, né, consciente à salvação, né? Se a pessoa hoje ela não dizima, ela não é salva. Isso não tem respaldo bíblico, né? A salvação ela foi conquistada através da expiação, tá? Eu vou te dar a referência aqui, ó. Efésios capítulo 2, versículo 8. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. E Salmo 49, 7 e 8. A salvação foi através da expiação do sangue. Lê também Hebreus, do capítulo 9. Hebreus capítulo 9, do versículo 11 até o 28. Através da expiação do sangue é que nós somos salvos. Não através de dízimo, isso é uma heresia. E outra, você não vai para o inferno e você também não está debaixo de maldição, porque Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele levou toda a maldição sobre a cruz. Isso é bíblico, pastor? É.
Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, Gálatas capítulo 3, versículo 13 e Provérbios capítulo 26, versículo 2, fala assim, maldição sem causa, ela não tem efeito, tá? Isso aí é como eu falei, são distorções da própria palavra de Deus. A pessoa está distorções, é porque a Bíblia está se cumprindo. Apostasia, falso profeta, heresia, entendeu? Né? Então a Bíblia está se cumprindo. E diante desse caos que está instalado, você, meu querido, que já ouviu falar de Jesus Cristo, você vai ter que tomar uma decisão. E eu não vim pregar facilidades, tá? Porque a palavra de Deus fala que o caminho que nos conduz para o céu, ele é estreito, ele não é largo, tá? Tem perseguição, tem levante, mas a palavra de Deus fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Eu não vim pregar facilidades para você, né? Por quê? No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, fala, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci e vós vencereis. Então, a Bíblia também vai mais longe, eu estarei com vós até a consumação do século. Então, durante a jornada de cristão, se você tomar a sua decisão de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, hoje ou amanhã que eu falo 2 anos, 3 anos, ou 1 ano, ou daqui uma semana, se realmente de fato decidir servir a Cristo, né? Deus, em toda etapa, em toda jornada, vai te ajudar. E o seu nome será escrito no livro da vida. Então, meu querido, eu espero que você tome essa decisão o mais rápido possível. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a partir do momento que você crê, a sua fé entra em ação, você se arrepende dos seus pecados, né? Você tem um discipulado, muitas vezes tem um discipulado de batismo na igreja da qual você pode estar congregando, né? Uma igreja séria, uma igreja que tem cuidado com as ovelhas, né? Eu congrego na assembleia, né? Na assembleia, né? No ministério, a assembleia. Então, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é porque você crê, você tem fé, você se arrepende, você reconhece que realmente, de fato, precisa de Deus. Nós precisamos de Deus todos os dias, né? E eu gostaria de ler mais uma passagem. Arrependei-vos, pois convertei-vos para que seja apagados os vossos pecados, de sorte que venha os tempos de refrigério da presença do Senhor. Então, a partir do momento que a pessoa é evangelizada, que ela entende, ela fala, realmente, de fato, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus no meu lar, na minha família. Você jovem, você adolescente, você papai, você mamãe, né? Que ainda não tomou uma decisão de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Jesus já está à porta, a palavra de Deus está se cumprindo. Não se preocupa com os escândalos, com falso profeta, com heresia, com tanta coisa que tem acontecido, porque isso é um cumprimento da Bíblia. A palavra de Deus está se cumprindo, né, nos nossos dias de hoje.
e Jesus já está à porta, né? Nós não sabemos qual é a hora. Por que, pastor? Porque não sabemos qual é a hora. Porque a palavra de Deus, né? É somente Deus que sabe. Nós não sabemos. Eu vou estar lendo essa passagem, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, 36. Daquele dia e a hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem um filho que é o próprio Jesus Cristo, que veio morrer na cruz do Calvário para nos salvar, tanto o povo de Israel quanto os gentios, senão só o Pai, Deus. Então, meu querido, eu espero que aonde esse vídeo estiver chegando, que ele seja um divisor, que ele seja uma bênção. Só te peço uma coisa só, que você compartilhe esse vídeo, tá? Eu vou estar colocando esse vídeo nas minhas plataformas e, e eu te peço, por gentileza, tá? Se você ouvir essa mensagem, né, compartilhe esse vídeo, tá ok? Isso tudo que está acontecendo no mundo, né? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas porque não acontece tanta coisa, né? Tanta, né? Crimes, né? Tantas famílias sendo dizimadas, né? Tantas coisas ruins, né? Por que Deus permite isso? É porque Ele não vai violar uma decisão que você tem que tomar, que o mundo tem que tomar, né? Que as pessoas que são inseridas no mundo têm que tomar. Deus não pode tomar essa decisão por cada pessoa. A pessoa tem que tomar essa decisão por si própria, entendeu? E a partir do momento que, que cada, que cada país, né? Que cada cidade, cada estado, cada município, cada bairro tomar essa decisão onde tenha as pessoas que estão inseridas, né, as pessoas que foram criadas à imagem e semelhança, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, tomar essa decisão de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Deus vai intervir, meu querido, né? Ah, mas Deus está vendo tudinho. Deus está contemplando isso tudinho lá do céu. Entendeu? Então, só te peço que você esteja compartilhando esse vídeo e que possa tomar essa decisão o mais rápido possível, tá bom? Fica com Deus, que Deus continue te abençoando, te guardando, te livrando, te protegendo, intervindo de forma muito poderosa sobre a sua vida. Você, adolescente, pré-adolescente, você papai, você mamãe, você a autoridade, porque autoridades foram constituídas por Deus, tá bom? Que Deus te abençoa, mas que você venha tomar essa decisão o mais rápido possível, tá bom? Um forte abraço do seu amigo, Pastor Gerson.